Fala aí, galera! Aqui é o Cidadão X. Galera, eu vou te dar outro exemplo aqui de como as notícias, individualmente, vão se completando, né, e formando um contexto maior para você entender a real dimensão do golpe, a real intenção do governo em algumas atitudes suas. Dias atrás também, o Olavo de Carvalho, né, o guru dos Bolsonaro, né, fez uso da sua principal arma e ferramenta, que é as redes sociais, né, tentando influenciar a massa que segue ele. E ele falou publicamente que o governo Bolsonaro tem que, né, decretar um novo AI-5, por exemplo. Você sabe o que é o AI-5? É o ato institucional número 5, lá da época da ditadura. Espera aí que eu já volto nisso daí. O governo Bolsonaro, ele é altamente influenciado pelas opiniões do Olavo de Carvalho. Então, quando o Olavo de Carvalho fala alguma coisa, você tem que prestar atenção em como isso vai se refletir na conduta do governo Bolsonaro, nas suas intenções. O AI-5, na época da ditadura militar, basicamente ele foi o ato mais drástico, né? O ato mais radical do golpe militar, do regime militar em atuação. Ele suspendia, basicamente, garantias individuais do cidadão, né? Como, por exemplo, o direito à sua liberdade ou a um julgamento decente, né? Ou, por exemplo, decretar o fechamento do Congresso. A ideia de fechar o Congresso seria suspender os direitos políticos desses representantes populares e assim o povo não seria mais representado junto ao governo. O único com o poder de falar em nome do público, em nome do povo, seria o próprio governo, que assumiu o poder depois de um golpe. Se num ato extremo de um presidente militar, através de um decreto, né, outra coisa muito, né, semelhante ao que o governo Bolsonaro gosta de fazer, emitir decretos e decretos, né, se você suspende garantias constitucionais, por exemplo, tira direitos do cidadão, suspende, né, leis que protegem, né, o cidadão, seja o sigilo a informações pessoais, seja o direito a um julgamento justo, seja o direito à liberdade, o direito à livre expressão, a coisa vai ficando cada vez mais radical, mais opressora sobre o sistema. Na prática, o que ele fez foi legalizar, por exemplo, a perseguição política contra qualquer um que se opõe ao governo. Inclusive, sem as tais garantias individuais do cidadão, estava liberado para o governo promover atos como perseguição, tortura, execução. Era assim que o governo agia. O AI-5 liberou para fazer tudo isso. Também liberou outros atos extremos, como a censura, para impedir que manifestações ou protestos surgissem contra o governo como forma de crítica ou prejudicar a sua imagem. E assim o governo fica com aquela imagem maravilhosa, já que ninguém pode criticar, ninguém pode questionar, ninguém pode falar nada sobre o governo. Então o governo deve ser bom, né? Já que ninguém reclamou. Essa é a ideia da censura nessa época. E tem a questão também de que ninguém mais tinha direito político a nada. Ninguém mais era representado ou poderia representar ninguém. E por que eu estou falando do AI-5 e do Olavo de Carvalho? Veja bem, uma outra notícia que complementa essa primeira. O Bolsonaro, né, nos seus passeios pelo mundo aí, em visita, acho que a China, né, pagando pau para os chineses comunistas, que ele disse que ia exterminar, né, que não teria acordo com os chineses, está lá, né, vendendo miçanga para os chineses. O da República, em primeiro lugar, é um cara que não tem moral. Aí daí se privatiza. Tu acha justo entregar, por exemplo, estatais brasileiras para estatais chinesas? Não. Você entregar estatais estratégicas, né, como a de geração e transmissão de energia a estatais de outros países ou para capital externo, quem vai propor o preço desse bem aqui? Vão ser eles. Eles vão investir aqui para quê? Para você ter felicidade ou para eles terem dinheiro? No passado, alguém poderia fazer Itaipu? Alguma empresa privada poderia fazer Itaipu? Teria que ser a União. Ok? E, em parte ali, os governos militares fizeram isso aí. Entre mais de 20 hidrelétricos no Brasil. E agora o pessoal ainda critica os militares e quer entregar a nossa energia para o capital externo. Aí que está errado. Aí vem os liberaizinhos da vida, acostumados a tomar quick de manhã e danoninho o dia todo, né? E ficar com a vovó vendo televisão à tarde, me criticando de estatizante. É a mesma coisa você, vamos estatizar? Vamos entregar? Então venda a sua casa e alugue-a. Venda o teu carro e alugue teu carro. Não é assim que funciona. Qual país do mundo entrega
a sua energia para os outros países. Vai comprar uma hidrelétrica na China. Você pode levar lá um navio de dólares, não vão vender para você. E agora, mais ainda, já está se avançando cada vez mais, vender terras agricultáveis para estrangeiros. Quem vai comprar? Basicamente, a China. Pergunta para os liberaizinhos, né? Por que a China revogou a lei do filho único, já tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes? Virão para cá, nessas terras, sem CLT, tá? Sem a lei do trabalho na escravidão que expropria o imóvel do desgraçado, do coitado do produtor rural. Eles vão tomar conta da nossa agricultura. Ou seja, a nossa segurança alimentar estará na mão dos estrangeiros, com toda certeza chineses. O chinês vai descobrir o que você vai comer, com a sua liberalidade, com a sua historinha para boi dormir, de vamos privatizar tudo. O Bolsonaro está em choque com os protestos que estão acontecendo na América Latina. Ainda mais sabendo da delicadeza que passa o poder do seu governo. A treta das laranjas na base do seu partido, as denúncias de corrupção envolvendo o seu filho, o Queiroz aparecendo de novo nos noticiários, vários desmandos do governo, entrando em conflito com o interesse popular, a máquina da agenda na nova ordem mundial funcionando livremente sobre a caneta do Bolsonaro. Então o Bolsonaro ele já está antecipando o que seriam os conflitos que vão vir para o Brasil. Assim como foi observado no Equador, foi observado na Bolívia, foi observado agora também no Chile. Então o Bolsonaro está preocupado. Por quê? Porque é previsível que essas manifestações, esses protestos, essa revolta popular surja no Brasil. Porque a agenda que ele está aplicando aqui no Brasil é exatamente a mesma agenda que causou toda essa bagunça na América Latina. Se o povo está morrendo de fome, numa economia falida como a Argentina, foi essa agenda neoliberal. Se está tendo revolta popular hoje no Chile, foi a agenda neoliberal. Se o povo do Equador pressionou o governo a recuar nas suas medidas, ditadas pelo FMI, é a agenda neoliberal. É o poder da direita agindo, é a elite comandando. Isso gera revolta popular, sim. Então eles estão aplicando essa agenda no Brasil e eles sabem que o povo vai se revoltar. Isso aí é básico, é uma equação certa, não tem dúvida sobre isso. Segundo a própria declaração do Bolsonaro, ele já está antecipando, junto às forças militares aí, uma espécie de preparação para impedir que aconteça no Brasil o mesmo que aconteceu agora recentemente no Chile, um protesto popular de larga escala. Então ele já está antecipando ordens às Forças Armadas, às forças de segurança, para impedir que isso aconteça. E eles vão fazer isso, eles já estão antecipando essa reação popular. Mas curioso, O Bolsonaro está antecipando uma reação drástica do governo para impedir que aconteça no Brasil o mesmo que acontece no Chile. Mas não era na época da campanha, e inclusive agora durante o governo, o próprio presidente Paulo Guedes, ele não queria transformar o Brasil numa espécie de Chile? Não ficava tomando o Chile como um modelo ideal, um exemplo a ser seguido? E agora você vê o Bolsonaro querendo usar a força militar, as forças de segurança, que seria uma medida extrema, para impedir o Brasil de se tornar um Chile? Quer dizer, entendeu o esquema? Olha só, quando o Chile estava quietinho e estava maravilhoso para a direita e para a elite no poder, vamos tornar o Brasil um Chile. Olha o Chile que lindo. Agora que a massa pobre e miserável se revoltou no Chile, vamos impedir o Brasil de se tornar um Chile. Entende a hipocrisia, a canalice desses caras? Sabe qual que é a real, galera? A respeito do Chile, é que esses canalhas do poder, eles não admiravam exatamente o que estava acontecendo no Chile na área econômica, ou no exemplo de gestão pública. O que eles gostavam de usar o Chile como exemplo era como a direita conseguiu massacrar o povo e esse povo ficou quieto durante tantos anos. O que eles admiravam no Chile era o silêncio dos inocentes. Eram as lágrimas do palhaço. Era isso que eles achavam interessante, um modelo a ser seguido. Um verdadeiro massacre de opressão da elite sobre a massa pobre, e mesmo assim o povo não se rebelava, o povo não falava nada. Agora que o povo se rebelou, que o povo está reagindo contra essa máquina de opressão, aí agora o Chile não serve mais como exemplo. Não podemos seguir os mesmos caminhos do Chile. Porque isso vai acontecer aqui no Brasil. A medida econômica, o neoliberalismo, a agenda é exatamente a mesma.
Consequentemente, o resultado também vai ser o mesmo. Falência da economia popular, miséria, caos social e revolta no final de tudo isso. O governo brasileiro ele tem uma estratégia bem definida para lidar com essas consequências de revolta popular. Eles aprenderam muito na época do regime militar a lutar contra a massa, né? A oprimir a massa para manter o controle. Então, a primeira parte da estratégia deles é distorcer, manipular, mentir mesmo, muitas vezes através de fake news, que é a especialidade desse governo, para garantir um processo de descredibilidade da resistência. É para minimizar o impacto das manifestações, para intimidar o povo a não participar desses protestos. Essa é a primeira parte. Então ele vai distorcer muitas vezes as informações, né, e a causa, a motivação do povo para se rebelar contra o governo. Eles vão manipular a opinião pública, usando a mídia e celebridades, influenciadores digitais, e vão mentir muito. A gente está vendo desencadear manifestações no Chile, no Equador, instabilidade no Peru e um acidente, dito acidente, né? Estão falando, com relação ao óleo no Nordeste do Brasil, de uma maneira que ninguém nunca viu na vida. E agora nós temos um vídeo do narcoditador Nicolás Maduro dando uma certa risada com deboche, dizendo que os planos do Foro de São Paulo para a América Latina estão indo muito bem e estão indo adiante. Então, muitas vezes, os protestos e manifestações vão ser descredibilizados mesmo, deslegitimados pelo governo. É para cortar a base do interesse popular em participar, em aderir, em se mobilizar a favor de uma resistência. A outra parte da estratégia do governo, na sequência, é aplicar o terrorismo, o alarmismo em torno disso. Então o governo ele vai criminalizar, né, qualquer tipo de manifestação e protesto, e ele já tem leis para garantir isso daí, porque a ideia é explorar o medo na população. Olha, se você protestar, você pode ser enquadrado, por exemplo, como um terrorista. Olha, se você estiver liderando, né, um protesto, uma manifestação, a gente pode te prender, a gente pode prejudicar a sua vida, prejudicar a sua família, sua vida profissional, né, sua vida acadêmica, a gente pode ferrar com você. Então o governo vai usar de terrorismo psicológico e também a questão do alarmismo, né, para intimidar mesmo a galera a não participar desses protestos, a não se mobilizar nessas manifestações. Em paralelo a essas estratégias, o governo também vai usar de outros esquemas para garantir esse controle, né, para garantir a segurança do seu poder. Como, por exemplo, monitorar a população, espionar a população através de órgãos de inteligência, usar outros sistemas tecnológicos para monitorar o comportamento da massa. A ideia deles é identificar, perseguir e sufocar qualquer sentido de liderança ou movimento popular que ameaça os interesses do governo. E quando mais nada dessas estratégias estiverem surtindo o efeito de controle que eles querem, porque toda ação gera uma reação proporcional inversa, né, eles vão implantar atos mais extremos, que seria a questão de controlar a revolta de maneira a usar a força. E aí eles começam a organizar e mobilizar uma parte da opinião pública para aderir a uma ideia de golpe, uma espécie de revolução militar, uma intervenção militar constitucional, como é previsto no artigo 142. O governo vai começar a tentar fazer com que a população aceite um golpe militar, ou seja, um autogolpe, como o próprio general Mourão falou antes. E essa ideia do governo de garantir o poder a qualquer custo já vem desde a época da campanha. Lembra quando eles falavam, olha essas urnas, né, tem violação de urna, essa eleição não é legítima. Eles já estavam preparando a população, caso eles não ganhassem na urna, a alegar uma espécie de fraude ou uma espécie de golpe da esquerda e assim dar um golpe com apoio popular. A ideia era mobilizar a opinião pública em torno disso. Ou como ocorre agora, em conflitos internos deles lá no Congresso, né, legislativo, com o judiciário, com o executivo, simplesmente você pode ter uma parcela da população apoiando o presidente a dar um golpe, fechar o Congresso, fechar o STF, como muitas vezes você vê nas redes sociais, a galera fazendo um movimento em torno disso daí, porque isso dá uma garantia total de poder ao executivo, ao presidente. A gente ia tornar o presidente rei da galera toda, podendo fazer o que quiser, porque não tem mais o Congresso para fiscalizar suas ações e não tem o Judiciário para garantir que as leis e a Constituição sejam cumpridas. Por isso que agora você escuta e faz sentido quando o Olavo de Carvalho, usando a sua influência sobre o governo e sobre uma parcela de gado que o segue,
dizendo aí que não tem que ter, né, não tem que respeitar discurso ideológico, não tem que respeitar causa ideológica. Tem que ter uma militância cega, ou seja, um apoio incondicional às atitudes do presidente. A coisa mais urgente no Brasil, vocês têm que criar uma militância bolsonarista agora. Não é conservadora, não é liberal, não é cristã, não é pró-família. Não! Você tem que apoiar o chefe, não é apoiar a ideia. E isso leva à primeira notícia. Né, o Olavo de Carvalho falando em AI-5, um ato extremo do regime militar que é para garantir o controle. Censura, perseguição política, fechamento do Congresso. Um ato institucional como esse seria o fim de todas as garantias individuais que protegem você do governo, como também legitimaria qualquer ação extrema do próprio poder do Estado. Né, podendo perseguir, podendo censurar, podendo prender, sem direito a julgamento algum, podendo matar. É isso que eles querem. Então não é bobagem quando o Olavo de Carvalho fala. É tudo em conjunto. E aí você escuta na sequência o Bolsonaro dizendo que vai usar as Forças Armadas para impedir o Brasil de se tornar um Chile. Ou seja, passar por um processo de revolta popular legítima. E aí eles vão criar o vilão de fora, né, como por exemplo a esquerda, uma conspiração marxista comunista, ou o Foro de São Paulo que está organizando esses movimentos. E essa teia, essa rede que fica por trás dizendo que existe, na verdade, um protesto, a gente sabe que o que há de fato é uma rebelião e atos que levam o terror à sociedade, ela se alimentava com dinheiro do BNDES. Então o Brasil, durante muito tempo, engordou o Foro de São Paulo. E agora eles estão colocando as garras deles de fora. Não fiquem surpresos se mais instabilidade vier aí. Então é isso que eu queria expressar, senhor presidente. O perigo que a gente vive é o Foro de São Paulo. Que é para alarmar, lembra que eu falei que eles vão usar a estratégia de alarmar a população com o terrorismo psicológico? Para usar o medo do povo, né, para controlá-lo? Essa é a ideia. É tudo planejado, não é à toa. Cada uma das ações, apesar de individuais, né, e separadas, elas se complementam, cara. Uma palavra do Olavo de Carvalho, um comentário do vice-presidente Mourão, né, uma declaração do presidente Bolsonaro, um decreto que ele emite. Tudo isso trabalha em conjunto, tem os mesmos objetivos no final. É um objetivo oculto que muita gente ignora, ou finge ignorar. Inclusive tem alguns que apoiam esse tipo de objetivo, até entendendo o que está acontecendo. Vincular, por exemplo, o movimento popular legítimo, né, de resistência contra a opressão do Estado, a um sistema de conspiração, né, sobre influência externa. Tira a legitimidade do movimento, tira a credibilidade, tira o apoio popular à causa. Aqui não é questão de Foro de São Paulo, conspiração marxista, nem comunista contra o governo. Aqui é o povo que tem o direito e o dever de resistir contra esse Estado opressor, cara. Entendeu? E o governo já está antecipando isso. Já está se preparando para pegar você a hora que você for resistir contra ele. Valeu.